Queria abordar hoje, caros colegas senadores e nossas colegas senadoras, tenho receio de que possam acontecer algumas manobras jurídicas para invalidar o voto aberto nos casos de cassação de mandatos de parlamentares ou mesmo na deliberação sobre vetos. Embora hoje tenhamos feito a cerimônia de promulgação, lamentei não estar na cerimônia, que aconteceu perto do meio-dia, por conta de uma audiência pública, a primeira que aconteceu sob a égide da Iniciativa Popular, que encaminha ao E-Cidadania do Senado Federal, criado neste ano pela presidência do senador Renan Calheiros, para acolher demandas coletivas em determinados temas. Então, a primeira delas aconteceu hoje, um debate na audiência pública para tratar exatamente sobre a questão de uma demanda da categoria dos fisioterapeutas no exercício de prevenção de acidentes nas empresas. O tema foi um debate muito rico, com também participação por internet na Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo senador Valdemir Mock, que certamente dará curso a outras demandas que tem. Foram 10 mil assinaturas que mobilização dessa categoria encaminharam e foi feita assim para atender a demanda coletiva. Essa é a transparência, é a ligação direta do Senado com a comunidade. Então foi muito importante, senador Oswaldo Sobrinho, a realização dessa audiência pública. Mas eu estava tratando da questão do voto aberto. Eu penso que o ditado aquele que no seu estado, Mato Grosso, como no Mato Grosso do Sul do senador Delcídio, no meu Rio Grande, prevenir é bem melhor que remediar. Por isso, acho indispensável que o Senado altere o regimento interno para que a emenda constitucional 76, originada da PEC 43, do voto aberto, promulgada hoje com destaque na sessão do Congresso Nacional, cumpra de fato o propósito ao qual foi criada. Para afastar dúvidas jurídicas sobre essa questão, estou apresentando projeto de resolução que altera o regimento do Senado Federal, tornando abertas as votações hoje secretas, inclusive para os casos de eleição da mesa. Isso vale para os casos não tratados pela Constituição como secretos. Essa sugestão, ainda não prevista no atual regimento interno, é para evitar interpretações equivocadas, a tão temida judicialização sobre essa importante matéria, tão cobrada pela sociedade, apoiada pela unanimidade da Câmara Federal. Se o Senado Federal se comprometeu com o fim do sigilo nas cassações e apreciações de vetos, é preciso criar condições também para que não hajam questionamentos futuros sobre a legalidade do que foi aprovado aqui. Defendi o voto aberto para todas as votações legislativas. Aliás, essa foi a posição da chamada bancada gaúcha, que é composta pelo senador Pedro Simão, nosso líder, o senador Paulo Paim e por mim. Eu entendo que a promulgação dessa emenda é, no momento, a alternativa que o Senado Federal conseguiu encontrar para suprir o compromisso ou cumprir um compromisso assumido com a sociedade brasileira por maior transparência e mais fiscalização das práticas políticas. Atribuições que, a meu ver, são indispensáveis ao exercício democrático e à coerente atuação parlamentar. Na prática, os parlamentares, condenados no mensalão, por exemplo, se enfrentarem processo por quebra de decoro, também terão que lidar com um plenário aberto e transparente. Não podemos, portanto, que a promulgação dessa emenda seja questionada na Justiça pelos que alegam haver inconsistência jurídica. É importante lembrar que esse tema do voto aberto foi discutido por mais de 4 horas na última terça-feira e por 12 anos no Congresso Nacional. Ainda assim, surgiram questionamentos sobre a legitimidade do texto aprovado. Precisamos de certezas e não de dúvidas. É necessário reforçar a qualidade e a validade do que aprovamos aqui. Por isso, a relevância dessa proposta que irei apresentar, porque ao alterar o regimento interno será difícil a qualquer insatisfeito com o processo de cassação derrubar uma decisão do Parlamento mediante medida judicial. Não podemos, de nenhum modo, correr esse risco. Mesmo que exista decisão do Supremo Tribunal Federal ratificando que a regra é voto aberto, é prudente reduzirmos as chances para equívocos e interpretações diferentes. A precisão, nesse caso, ou a divergência existente, é uma necessidade. É importante lembrar que a proposta aprovada na Câmara em agosto previa também a transparência para a indicação de autoridades e a eleição da mesa diretora do Congresso, além de estender a regra para todas as casas legislativas do nosso país. O resto da proposta, que não obteve acordo, volta à apreciação dos deputados.
não queremos desrespeitar a posição diferenciada do Senado devido a algumas prerrogativas do voto secreto inerente à atuação dos senadores. Mas no regimento interno, pelo menos, é preciso assegurar a PEC do voto aberto, que tem validade imediata. É importante lembrar que o plenário do Senado Federal já entendeu ser prudente a apreciação secreta da indicação de autoridades por esta Casa do Parlamento. Essa seria uma forma de preservar, segundo a avaliação da maioria, na autonomia e independência do senador da República nesse processo de votação. A nova disciplina constitucional da matéria é omissa, entretanto, no que diz respeito, por exemplo, ao processo de eleição para os membros da mesa, entre eles o presidente do Senado Federal, que será também presidente da mesa do Congresso Nacional, bem como a eleição dos presidentes das comissões permanentes. Sabemos que existem dois entendimentos a esse respeito. Por um deles, deve-se aplicar a este pleito a regra geral do funcionamento das casas parlamentares no ambiente da democracia política, ou seja, o voto será necessariamente público e aberto. Por isso, sugiro esse projeto de resolução com o objetivo de afastar qualquer dúvida e estabelecer de modo claro e inequívoco o voto aberto, o tanto quanto possível, nas deliberações do Senado, previstas no regimento interno desta Casa. Não podemos perder de vista que a emenda do voto aberto tem uma característica indispensável à evolução e ao amadurecimento do nosso sistema político brasileiro: a capacidade de permitir mais rigor e vigilância maior em relação aos eleitos por parte dos eleitores. As ruas provaram, no meio do ano, com a intensificação dos protestos por todo o país, que as pessoas querem políticos mais comprometidos e políticas eficientes claras. Políticos comprometidos, como tivemos na tarde de hoje, o belíssimo pronunciamento do senador Walter Pinheiro. Uma verdadeira lição que nos deu a todos, do ponto de vista humano, do ponto de vista da prática política, do ponto de vista das suas convicções e da retidão de comportamento e de atitude. Eu realmente hoje fiquei muito feliz com a tarde que nós tivemos, muito rica. Um exemplo que nós temos que olhar, porque é a referência que nós temos também. Eu tenho certeza que, como eu disse numa parte ao senador Walter Pinheiro, que os eleitores baianos que o mandaram para cá devem estar muito orgulhosos da grandeza do homem que eles elegeram. Realmente, o senador Walter Pinheiro mostrou ser um homem de fé, um homem de convicções, um homem de compromisso, um homem coerente com o que pensa e com o que faz, e como faz também, e com o respeito que ele tem aos adversários. Um homem sem preconceito. O pior que na política podemos ter é ter preconceitos. E isso, Walter Pinheiro nos deu uma lição exatamente de atitudes e de comportamento. Então, foi uma tarde realmente muito feliz para todos nós. E, como a bancada gaúcha defendeu o voto aberto, e ele está nessa mesma posição, então faço questão de renovar o que nós ouvimos aqui. O voto aberto no Legislativo brasileiro torna essa dinâmica mais valorosa à atividade pública, as atribuições parlamentares e a melhor gestão dos gastos públicos. Essa dívida que o Congresso brasileiro tem com a sociedade deve ser, portanto, resolvida também na dimensão regimental desta Casa, se quisermos diminuir significativamente as chances de incoerência e apatia frente a um dos crônicos problemas do Brasil, a corrupção, doença que deve ser combatida duramente e de modo radical. Fazendo isso, não tenho dúvidas de que o voto aberto permitirá mais políticas sociais, mais educação e mais saúde. Eu queria agradecer ao presidente dessa sessão, o senador Oswaldo Sobrinho, e também dizer que esta proposta que estou apresentando será feita em nome da bancada gaúcha, com o apoio do senador Pedro Simão e do senador Paulo Paim. Muito obrigado.